Eu quero repartir com vocês algo que realmente saltou aos meus olhos nesses dias, enquanto eu estive a pensar sobre esse tempo que teríamos aqui. É a Páscoa do Senhor. Essa foi a mensagem de Moisés para aquele povo, durante o momento em que eles estavam para ser libertos da escravidão no Egito. Aquela nação estava escravizada durante 400 anos, porque o Senhor havia dito isso a Abraão, lá em Gênesis. Em algum momento, a minha nação, o meu povo estaria debaixo de escravidão, e esse povo permaneceria nessa condição durante muitos anos. E mais precisamente, o Senhor ainda deu uma data, o Senhor deu um tempo, 400 anos. 400 anos esse povo estaria debaixo do subjugo, estaria subjugado à escravidão, estaria subjugado à desesperança, estaria subjugado às agrúrias ou às lutas, às batalhas, os contextos que a vida lhes impuseria, os contextos que a vida traria sobre as suas vidas. Durante 400 anos aquele povo não conheceria a salvação do Senhor. Durante 400 anos aquele povo não conheceria a graça, o favor do Senhor poderosamente, como se viu depois da sua libertação. Durante 400 anos aquele povo estava fardado à desesperança, ao sofrimento. Mas então o Senhor, Ele levanta Moisés como um mensageiro e um libertador daquele povo. Então é tempo de se cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, mas Moisés diz àquele povo assim, em Êxodo capítulo 12, no versículo 11, é a Páscoa do Senhor. E ele diz, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. E mais uma vez, é a Páscoa do Senhor. Queridos, nós precisamos perceber que quando Moisés chega com um mensageiro de boas novas, quando Moisés chega para aquele povo como o libertador, isso está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 8, diz assim, por isso desci, o Senhor disse a Moisés, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. O Senhor disse, eu desci, eu vi o sofrimento do meu povo, chegou o tempo de se cumprir aquilo que eu prometi. Eles permaneceriam debaixo da escravidão, eles permaneceriam debaixo das prisões, das angústias, dos sofrimentos, da infelicidade, da tristeza, da desesperança e de tantas situações. E nós poderíamos olhar para cada uma das nossas vidas e pegar essa porção das Escrituras para nós e trazer para o nosso coração essa mesma mensagem nessa manhã. As boas novas da mensagem de Deus Ele desceu para nos livrar da escravidão. Ele desceu para nos libertar da desesperança. Ele desceu para nos libertar da morte. Ele desceu para nos dar paz. Ele desceu para nos dar uma nova vida. Ele desceu para mudar a nossa história, amém? Ele desceu. E nós precisamos olhar para essa mensagem e perceber que o fato pelo qual Ele desceu é porque é a Páscoa do Senhor, ou seja, Ele veio manifestar a sua Páscoa, Ele veio manifestar a mensagem da cruz, Ele veio manifestar aquilo que Ele prometeu. Essa era a boa nova que Moisés trouxe àquele povo. Moisés chega àquele povo e diz assim, eu tenho uma boa nova para vocês. Mas não só como o mensageiro de uma boa nova. O Senhor então, além de dar uma mensagem, o Senhor lhe deu uma atribuição, o Senhor lhe deu uma tarefa. Êxodo capítulo 3, versículo 10 diz assim, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ele não pôs apenas no lábio de Moisés uma boa nova que era bíblica, uma boa nova que era central dentro da Páscoa do Senhor. Mas ele levanta aquele homem para ser um libertador, porque todo mensageiro ele cumpre um papel também de trazer libertação sobre o coração daqueles que precisam ser libertos, amém? Ele é um agente de libertação, ele é um agente não só de boas novas, mas ele é um agente de libertação, ele é um agente que comunica uma nova estação, que comunica um novo momento, uma nova história, uma nova vida. E isso, querido, me faz lembrar de que Moisés, sendo um tipo de Cristo na antiga aliança, ele aponta algo profético naqueles dias, ele aponta algo profético para os dias de hoje.
E o que era que Moisés apontou profeticamente? Quando nós olhamos para esse texto, nós devemos perceber algo muito importante. A libertação no plano de Deus não era apenas geográfica. Não se tratava de uma libertação apenas geográfica, mas no tempo certo, assim como Moisés, assim como foi com Moisés, assim como foi com aquele povo, no tempo certo, no tempo determinado, o Cristo viria para nos libertar da escravidão do pecado. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquele tempo, aquele povo não tinha noção do que o Senhor estava a manifestar no tempo em que Moisés é levantado. Eles não tinham noção do que o Senhor estava a comunicar por meio daquele tão grande livramento. Eles não tinham noção do que o Senhor estava a comunicar profeticamente, como isso se daria em Cristo Jesus, da qual eu e você fazemos parte nos dias de hoje, amém? Você pode declarar isso para o teu irmão: você faz parte da Páscoa do Senhor. Vira para o outro irmão e diz assim: você faz parte da Páscoa do Senhor, porque em Cristo Jesus você foi liberto da escravidão do pecado. Você pode dizer para você mesmo isso? Eu já fui liberto da escravidão do pecado. Você não será, querido. Você já é liberto. Você já é salvo, você já é resgatado, você já é redimido. Você, pelo sangue de Jesus, é uma nova. Você, pelo sangue de Jesus, é uma nova. Isso deveria ser motivo de celebração. Você pode aplaudir o Senhor? Efésios capítulo 1, versículo 9 versículo 10, o Moisés aponta algo profeticamente. O que ele apronta? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. O que Moisés estava dizendo? Haverá um dia que a libertação não será apenas geográfica. Haverá um dia que a libertação será da escravidão, do pecado, do domínio de Satanás, das prisões e das cadeias, da qual todos nós estávamos prisioneiros, e impossíveis de estourá-las, rompê-las, porque só pelo sangue de Jesus, só pela obra da cruz, isso era possível, queridos. Nós devemos olhar para essa mensagem, é a Páscoa do Senhor, como uma mensagem que nós carregamos. Você pode dizer isso para o teu irmão: você carrega uma mensagem. Assim como Moisés disse para ele, assim como Moisés, você é um mensageiro da boa nova. Mas, queridos, é sobre isso que eu quero falar. É a Páscoa do Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Satanás foi derrotado. Principados e potestades, pelo poder do nome de Jesus, foi derrotado. E o Senhor os fez, o Senhor os derrotou, para que nós fôssemos resgatados das mãos de Satanás, do domínio de Satanás, das prisões, das cadeias, das amarras, dos grilhões e de tudo aquilo que é consequência do governo e do domínio de Satanás sobre as nossas vidas. Ou seja, nós precisamos nessa manhã voltarmos ao tema central do que é a Páscoa do Senhor. Amados, o que é a Páscoa do Senhor? É possível que alguns de nós, ou todos nós, falaríamos que a Páscoa, ela é a libertação, é redenção, é salvação, sim ou não? Páscoa é libertação, amém? É restauração, é redenção, é tudo isso, não é verdade? De fato, a Páscoa representa estas verdades. De fato, a manifestação da mensagem, a Páscoa do Senhor, representa isso: libertação, redenção, salvação. De fato, representa tudo isso. Agora, Moisés também descreveu algo poderoso nesse texto, que não tinha a ver só com essas verdades centrais a respeito da Páscoa. Moisés também descreveu aqui
E eu particularmente acredito que toda a gente deve perceber que a Páscoa não apenas é uma data a ser lembrada. Perceba isso, queridos. A Páscoa, que a partir desse amanhã, nós entendamos que a Páscoa não é apenas uma data a ser lembrada, mas é um estilo de vida. É um estilo de vida. Os religiosos lembram da Páscoa como um dia a ser comemorado, e no resto do tempo não vivem o que a Páscoa produziu ou produz em suas vidas. E nós não fomos chamados para sermos religiosos. Nós não fomos chamados para lembrar da Páscoa e fazermos um almoço gostoso de domingo para reunir a família. Devemos lembrar que nós fomos resgatados por meio da operação da Páscoa, não é para essas coisas corriqueiras que um dia terminarão e acabarão. Nós devemos ser lembrados que a Páscoa é um estilo de vida que eu carrego comigo por onde eu passo, porque Páscoa é uma mensagem de boas novas a todos, amém? Sim ou não, amado? Ou seja, o que Moisés descreveu, para que nós entendamos que Páscoa não é apenas uma data, um acontecimento. Páscoa é viver a nova criatura, ou as realidades da nova criação, ou aquilo que a Páscoa produziu em mim, produziu em ti, produziu na tua casa, produziu na tua vida. É isso que nós devemos carregar. Páscoa é carregar uma mensagem de boa nova em nosso estilo de vida, amém? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Voltemos ao que Moisés disse a respeito de Páscoa. Além de ser a salvação, além de ser a libertação, além de ser a redenção, Moisés revela um processo para viver Páscoa como estilo de vida. E ele diz assim: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Nessa manhã, querido, eu quero falar sobre a Páscoa que devemos viver, não apenas no final de semana da Páscoa. Foi tremendo a adoração nessa manhã, sim ou não? Você foi tocado em seu coração? Espero que sim. Eu espero que o que foi cantado aqui tenha feito você lembrar do que Cristo Jesus fez pela tua vida. E pelo que está disponível a você, por aquilo que você pode experimentar e viver. Ou seja, vamos perceber o que Moisés comunicou aqui. Para vivermos a Páscoa, devemos, primeira coisa que ele mostra, cingir os lombos. O que será cingir os lombos? O texto de Efésios capítulo 6, versículo 14 fala sobre isso. Olha o que o texto diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Ou seja, cingir é vestir. Cingir é receber uma nova roupa. Cingir é dizer para mim mesmo que eu me visto de uma verdade e de que nesta verdade eu já estou justificado. Amém? Cingir é pôr uma roupa que serve para mim e que serve para cada um de vocês, amém? Ele diz a respeito disso, Moisés fala assim: é a Páscoa do Senhor, e para viver a Páscoa do Senhor é necessário se vestir da verdade e da justiça. Assim como os guerreiros, queridos, colocavam as suas roupas para a batalha, nós devemos colocar também, ou nos vestir também da verdade e da justiça. Por quê? Assim como para toda a batalha, colocar uma roupa, colocar as suas vestimentas, a fim de proteger, aqueles guerreiros na batalha, nós nos vestimos da verdade para andarmos como justos, e isso nos protege, isso nos capacita. A roupa que nós temos é uma arma de guerra. A vestimenta que Ele nos deu é uma arma para a batalha. Verdade e justiça são armas
capacitadoras da parte de Deus para nós enfrentarmos o dia mau. E com isso há uma pergunta que ecoa no meu coração. Eu tenho andado na verdade? Eu tenho andado na verdade? Será que aquilo que foi escrito no Evangelho de João, e conhecereis a verdade vos libertará, porque verdade é justificação, justificação é libertação. Se eu ando na verdade, eu estou justificado, e se eu estou justificado, eu estou liberto. Porque a mensagem da Páscoa é a Páscoa do Senhor, como havia dito anteriormente. É restauração, é redenção, é libertação, é resgate. Como está seu coração? Deixa eu lhe perguntar, como está seu coração? O seu coração está sendo tocado pela verdade, lavado pelo Evangelho da verdade, pela água que purifica? Como está seu coração? Será que o seu coração é perdoador? Será que o meu coração é perdoador? Será que o meu coração, ele é acusador? Ele é maldizente? Ele é imoral? Ele é sujo, cheio de toda perversão, desvio, acusador, negligente? Será que o meu coração está a ser lavado? Será que o meu coração não está sendo, talvez ainda conduzido pela concupiscência, pela iniquidade, pelo pecado, pela imoralidade, pelo dedo apontado, pelo dedo acusador, pelo dedo questionador, ou pela falta do perdão, ou pela falta do amor, ou por estender ajuda a quem necessário for? Será que o meu coração ainda está sendo movido pela realidade terrena, ou por aquilo que a terra talvez me oferece, e que me parece aos olhos bom? O que Moisés diz, é a Páscoa do Senhor, e para viver a Páscoa do Senhor, é necessário cingir os lombos com a verdade. Amados, quando nós falamos sobre cingir os lombos, onde está a força dos homens? Onde está a força dos homens? A força dos homens está aqui no lombo, não é no braço nem na perna. É aqui, ó. Você pode até levantar alguém, mas se você não estiver essa estrutura não estiver muito bem forte, o seu abdômen, os seus lombos não estiverem fortes, você pode até pegar essa caixa, mas você não vai conseguir carregá-la durante muito tempo. Porque você precisa de uma resistência lombar, abdominal, para poder seguir adiante. Você pode até ter fortes pernas, braços fortes, mas se você não tiver estrutura lombar para poder carregar, levantar muito peso e carregar esses pesos, você não vai muito longe. Não vai. Por que será que o Senhor falou sobre cingir os lombos? O Senhor falou sobre cingir os lombos, é porque a verdade deve nos cercar. A verdade nos sustenta tanto para cima como para baixo. A verdade, ela sustenta uma estrutura. Por exemplo, uma pessoa que sofre um ataque em sua lombar, uma pessoa que sofre uma ferida na sua lombar, uma pessoa que sofre um magoar na sua lombar, ela fica toda em dificuldade. Ela vai querer pegar uma coisa, desde uma coisa simples, se ela for abaixar, dói. Não é? Ou se ela tiver uma dificuldade na lombar, para se locomover, ela vai se locomover assim, eu já passei por isso. Quantos que estão aqui já passaram por uma dor lombar? Você levanta da cama assim, né? A lombar, ou cingir os nossos lombos da verdade, é sustentar uma mensagem que carregamos. Como estão os seus pensamentos, meu irmão, minha irmã? São pensamentos santificados? Ou ainda existe corrupção no seu modo de pensar? Permita aí um pouquinho mais. E a sua carne? Está debaixo do senhorio de Cristo? Ou você permite que a sua carnalidade entre em ação? Ou você permite que a sua carnalidade te domine? Ser desenfreado em compulsões, em palavras, em posicionamentos. Como está a sua carnalidade? Eu lembro, falando sobre o aspecto de cingir os lombos com a verdade,
Porque a mensagem da cruz é essa. Eu lembro quando cheguei em Portugal, no primeiro ano. Eu às vezes confundo as datas, mas quando chegamos cá em Portugal, nós estávamos a sair de casa para ir então para o GC, que antes de chegarmos aqui era online. Entramos no carro e agora nós íamos ter a alegria de estar no GC presencialmente com os irmãos ali em Vizela. E nós entramos no carro e quando eu saí, andei um pouco com o carro e de repente eu senti uma forte dor na minha lombar. E inicialmente eu achei que aquilo era porque talvez eu tinha entrado no carro de uma maneira, numa postura não adequada, ou que talvez eu tinha feito um movimento, então aquilo esticou, aquilo feriu. Mas eu precisei mesmo pedir para a Leslie assumir a direção. Eu falei, eu não consigo dirigir, eu não consigo trocar marcha, eu não consigo fazer esse movimento, eu estou com muita dor. Então ela assumiu a direção para podermos chegar então até a Vizela no GC. Eu desci do carro, peguei meu violão. Mas como que eu desci do carro, irmão? Desci mesmo com toda a minha força, era uma dor insuportável. Peguei o meu violão, subimos então para o GC, na casa do Caetano, subimos ali. E para tentar não mostrar para os irmãos que eu estava com uma dor tremenda, eu fiz aquela sorriso, sabe quando você está com dor, aquele sorriso assim? Ô irmão, as irmãs sabem isso que acontece todo mês, né? Irmãos, Pai do Senhor, aleluia, irmão, né? Aquela dor. E homem, você sabe que o homem para dor, né, irmão? Nós somos tão fortes, aleluia. E eu estava ali, subimos, tirei o violão de dentro do saco e me aconcheguei num canto quietinho, puxei o violão, achei uma posição, ajustei a lombar, peguei o violão e começamos a adorar. Adorar, adorar, adorar. Que delícia, irmãos, estarmos ali, que delícia. Era online, éramos distantes, agora estamos juntos. Começamos a adorar, adorar, e a dor sumiu. Falei, uau, desapareceu. Eu acho que era porque eu tinha realmente posicionado de uma maneira. Ok, terminou o GC, entramos no carro, liguei o carro, vamos para casa. E quando saí para arrancar, não levou 5 minutos, eu sinto de novo uma forte pancada na minha lombar. E mais uma vez, eu falo para a Leslie, então, assumir o volante, a direção. E ela vem, só que agora eu fui para o banco de trás. Irmão, pensa numa coisa estranha. Eu não fui sentado bonitinho no banco de trás, porque eu não podia me assentar. Eu viajei de Vizela aqui olhando para trás no carro, porque eu precisei ficar de joelho no banco assim, com a mão assim. Eu não conseguia me mover, tamanha era a dor. Passado alguns dias, precisamente na próxima semana, nós iríamos voltar, e eu passei uma semana com dor. Passei aquela semana de cama, para ser mais preciso, com poucos movimentos, era apenas ir para a casa de banho e logo voltar para o meu quarto. Então, quando a Leslie e o Mateus, meu filho, se ajeitam para ir então novamente ao GC, eu estava deitado na cama, eles saem e eu começo a chorar e dizer, Senhor, eu vim para cá para pregar o Evangelho. Senhor, eu vim para cá para trazer as boas novas do Evangelho. Eu não vim para cá para ficar deitado numa cama, numa condição como essa, Senhor. E eu escutei claramente o Senhor dizer, então levanta e luta. Levanta e luta. Sabe isso que me faz entender, queridos? Que eu não tinha discernido o que estava a acontecer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, 16, muitas vezes nós não temos discernimento, diz a palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis, como filhos da obediência, não vos amoldeis aos paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então o Senhor falou, então levanta e luta.
E eu levantei da minha cama, com muita dificuldade, fui me movimentando até a sala, fui andando mesmo com a mão assim na minha lombar, nem lembro para que lado que era que doeu, mas foi uma experiência incrível. E eu estava ali, então se o Senhor falou para mim lutar, eu discerni. Falta muitas vezes discernimento, eu discerni que não era natural, era espiritual. Por que nós precisamos nos cingir da verdade? Por que nós precisamos estar debaixo da verdade? Porque a verdade nos justifica, porque a verdade é uma nova roupa, é uma nova postura, é um novo entendimento, é um novo modo de caminhar. Cingir da verdade é andar segundo aquilo que o Senhor nos entregou, não é mais andar segundo aquilo que eu acho como eu devo andar segundo a verdade do Evangelho e não segundo as minhas ideias, não segundo as minhas perspectivas, não mais como eu andava na outrora, debaixo do pecado e do peso da prisão que Satanás exercia sobre as nossas vidas. Queridos, naquela hora eu comecei a andar. Havia um tapete na minha sala, que na altura era só o tapete, e eu comecei literalmente ali, aquele tapete ele foi para mim um lugar de oração. Era como se fossem as muralhas de Jericó. Eu precisava derrubar Jericó, eu precisava vencer Jericó. E eu andava, em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo. Em nome de Jesus, Satanás, eu amarro a tua obra. Em nome de Jesus, Satanás, você não vai me paralisar. Enquanto eu circundava a minha Jericó, eu fui sentindo a ação de Deus me tocando. E à medida que a ação de Deus foi me tocando, toda aquela dor realmente se dissipou e nunca mais voltou, querido. Porque eu não havia discernido, e porque eu não havia discernido, porque eu não havia compreendido, como eu não havia percebido que aquilo não era natural, mas era espiritual, eu fiquei preso durante uma semana. Irmão, perceba algo aqui. Às vezes o seu comportamento, os seus pensamentos, o seu coração, atitudes, reações, é fruto de falta de discernimento, porque talvez a verdade não entrou naquela área da tua vida para te libertar desse modo de pensar, sentir e se mover. Atos capítulo 17, versículo 28, há uma verdade aqui. Ele diz que nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Vivemos, existimos e nos movemos. E cingir o lombo com a verdade é perceber que eu vivo pela verdade, eu existo pela verdade e eu ando segundo a verdade, amém? Eu vim trazer a você, parece que inicialmente, essa é uma palavra de confronto, não, essa é uma palavra de boas novas, porque Deus não quer que você esteja mais debaixo da escravidão, da ignorância, mas da revelação do que a palavra nos ensina. Ou seja, Moisés estava a comunicar àquele povo que a Páscoa do Senhor é, antes de qualquer coisa, lembrar que Deus cumpre aquilo que disse em sua palavra. E o que ele estava a dizer é algo como: não esqueçam disto, é a Páscoa do Senhor, cingir-vos da verdade e da justiça. E não só isso, para vivermos a Páscoa devemos calçar também os pés, calçar os pés. Efésios capítulo 6 também vai falar sobre isso. No versículo 15, 17 diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Há uma comparação que eu quero fazer aqui. Todos nós podemos lembrar aqui de Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés está em encontro com a sarça, lá o Senhor diz para ele: tira a sandália dos pés. Lá o Senhor falou para ele assim: descalce-se. Tira a sandália dos pés. Porque a sandália ali representava a obra humana e representava como Moisés chegou até aquele lugar. Ele chegou até aquele lugar porque ele havia praticado um pecado, um homicídio. E ele chegou até o lugar porque ele era fugitivo. Então o Senhor precisava resolver, sarar, restaurar o modo que Moisés estava a caminhar. E talvez, amados, assim como eu, você chegou na presença do Senhor quando Ele te alcançou, com toda a sorte de pecado.
E mesmo talvez hoje ainda exista no seu caminhar algumas coisas que estão a te aprisionar. E nessa manhã eu creio que o Senhor vai remover as prisões no seu caminhar. Eu creio que nessa manhã as boas novas, o Senhor vai te libertar de pensamentos, de noções, de perspectivas, para que você possa calçar o evangelho da preparação, o evangelho da salvação, as boas novas da cruz. Amém? O Senhor quer fazer isso conosco. O Senhor quer nos dar um novo caminhar. Sabe, lá atrás o Senhor fala: tira as sandálias dos pés, Moisés, porque o que te trouxe aqui era fugir de uma prática que você não deveria ter feito. O que te trouxe até aqui, Moisés, é uma atitude equivocada da ação de tentar ser o mensageiro de boas novas, ou de ser o libertador daquele povo. O que você fez fora do meu tempo e fora da minha vontade. Eu não aceitei, mas agora eu vou restaurar o seu caminhar, para que você possa voltar agora calçado, com uma mensagem. Por isso, quando ele volta com a mensagem de boas novas. Não agora calçado com uma ideia dele mesmo, uma noção dele mesmo, uma ação, um procedimento dele mesmo. Quando ele volta carregando as boas novas. Eu desci para livrar esse povo da escravidão. Amados, a razão pela qual o Senhor quer que nós entendamos o processo de calçar os pés é que Ele quer fazer de você, escuta isso, meu irmão, Deus quer fazer de você o portador das boas novas. A questão aqui, vamos permitir o Senhor trocar as nossas sandálias? Pergunto para o seu irmão hoje, você vai permitir deixar Deus trocar as tuas sandálias? As irmãs, elas irão olhar umas para as outras: mas está tão bonitinha minha sandália, eu não queria trocar essa. Nós estamos falando aqui de um movimento espiritual. Nós estamos falando aqui de um vestir, de um novo caminhar. Nós estamos a falar aqui, não é nada natural, é espiritual. É uma noção, é uma perspectiva que Deus... Irmão, escuta isso. O Evangelho de Mateus capítulo 28, no final do Evangelho ele diz assim: ide por todo mundo, pregai a toda a criação, e fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado, presta atenção. Pregar o Evangelho não é obra do pastor, do evangelista, do apóstolo, do mestre. Não é apenas obra de quem está no ministério. Pregar o Evangelho é sua responsabilidade, querendo você ou não. Pregar o Evangelho e ser portador do Evangelho das boas novas é sua responsabilidade. E toda a gente que Deus põe diante de você e que está preso em cadeias, amarras e prisões, e tu não permites que Deus use a tua vida para liberar a boa nova, você não está a cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir. Logo, irmão, deixa eu lhe dizer, eu vim para esse lugar trazer a boa nova. Boa nova é essa: você tem uma mensagem e Ele quer que você libere essa mensagem. A mensagem que você tem é que você já foi liberto, você já foi salvo, você já foi resgatado, você já tem um novo entendimento. Portanto, essa mensagem ela é poderosa, essa mensagem ela é uma boa nova. Para quem não tem nada, essa mensagem é tudo que ele precisa ou que ela precisa, meu irmão. E se você assim não faz, não permite que Deus use a sua boca para proclamar o Evangelho, para anunciar as boas novas, a vinda do Messias, entenda, é pecado. É pecado. Não é outra coisa senão pecado. Porque o Senhor nos fez discípulos, e como tal, nós precisamos permitir que Ele calce os nossos pés. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçar os pés é andar segundo o Evangelho de Cristo. Andar segundo o Evangelho é estar preparado. Devemos entender, nós teremos confrontos por andar segundo o Evangelho. Eu acho interessante alguns cristãos que dizem assim como se eles tivessem, como se aquilo fosse verdadeiro. Quando eu não andava com Jesus, eu não tinha problema, eu até cheguei a prosperar. Agora que eu estou em Jesus, parece que eu tenho problema. Seja bem-vindo, você agora está a andar à contramão do mundo. É óbvio que porque você carrega a verdade, você é a luz do mundo, as trevas virão contra você.
Como eu disse há pouco aqui, nós viemos para implantar uma igreja, estar aqui em Portugal para cumprir a vontade do Pai. Nós estamos a carregar uma mensagem, umas boas novas. E o que o inimigo quis fazer? Confrontar-nos, paralisar-me, confrontar-me naquilo que eu carregava. O que o inimigo vai fazer? Te paralisar, te confrontar, colocando desculpas na tua vida, na sua mente, para que você ache que não precisa pregar o Evangelho. Eu trabalho demais, eu tenho problemas financeiros, eu estou com problema no meu casamento, o meu filho está me dando muito, está me cansando demais, essas crianças não me deixam em paz, eu trabalho muito. Naquele dia, não haverá desculpas. Naquele dia, Ele vai falar assim para nós: eu vos dei vida e fôlego para viver. E não haverá nos nossos lábios uma resposta. Não haverá, irmãos, uma resposta plausível e real para o nosso Senhor que morreu por nós. Eu creio que as boas novas, a Páscoa do Senhor, é entendermos que nós somos portadores de uma mensagem. Ou seja, a preparação, presta atenção nisso, a preparação nos protege, porque temos um escudo e um capacete, mas também nos habilita para a batalha, porque temos uma espada. Presta atenção, a preparação do Evangelho, me preparar, receber do Evangelho, porque o Evangelho faz isso em mim, essa preparação, ela me dá um escudo, diz a palavra do Senhor, ela me dá um capacete, diz a palavra do Senhor, mas ela também me habilita para pegar a espada da palavra e fazer um bom uso dela para ministrar e não para matar. Nós somos mensageiros das boas novas, amém? Amém, querido? Você recebe isso? Moisés estava a dizer ao povo: vamos fazer uma peregrinação, preparem-se. O Senhor vos deu tudo o que é necessário. Nessa manhã, deixe-me dizer, é a Páscoa do Senhor, e a Páscoa do Senhor é peregrinar, e peregrinar é carregar o Evangelho, é carregar a verdade. Agora, Moisés fala uma outra coisa para aquele povo. Ele diz assim: para vivermos a Páscoa, devemos carregar o cajado nas mãos. O cajado nas mãos. Sabe, queridos, era meio que cultural, era meio que normal naquela altura, que todo líder da casa tivesse ali ou possuísse um cajado. Porque aquele cajado representava a sua liderança, representava a sua a sua autoridade na casa. Ou seja, o Senhor estava através de Moisés a usar uma figura de linguagem aqui. E o ensino que Moisés estava a trazer àquele povo a respeito agora é a Páscoa do Senhor, cajado na mão, é mais ou menos isso. A responsabilidade na condução da família numa jornada de vida com Deus é do homem. O chefe da casa, porque tem um cajado, ele tem uma autoridade para conduzir a casa na jornada com Deus. Primeiramente, essa era a mensagem. Essa era a primeira mensagem. A responsabilidade de conduzir uma casa. Deixa eu dizer isso para você, homem. A responsabilidade de conduzir a tua casa numa jornada com Deus é tua, porque Deus te colocou nas mãos um cajado, não é da sua esposa. Sua esposa te auxilia, mas ela não deve assumir a liderança espiritual da tua casa. Mas agora vamos trazer para nós, como filhos de Deus, como a igreja. O cajado significa, como eu disse, autorização. E nós devemos lembrar do que o próprio Cristo nos disse em Lucas capítulo 10, versículo 19. Aí agora vamos trazer para nós individualmente, o homem, a mulher, o jovem. Olha o que a palavra do Senhor diz: eis aí vos dei autoridade. Aí ele diz: para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. É a Páscoa do Senhor, e na Páscoa do Senhor nós temos um cajado nas mãos, ou seja, Ele nos entregou uma autoridade para lutar contra o mundo espiritual. Amém? Você está comigo aqui? Essa é a boas novas da Páscoa do Senhor, querido. Nós não precisamos mais temer, nos acovardar ou fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não precisamos mais estar debaixo de uma ideia de incapacidade. Nós não precisamos estar mais debaixo de uma ideia de que
não é possível fazê-lo. E por último, é a Páscoa do Senhor. E como tal, é a Páscoa. E a Páscoa, ela possui uma mensagem. E a mensagem é: Ele nos fez novas criaturas. Ele nos deu uma nova esperança, uma nova vida, e nós carregamos uma mensagem. Hebreus capítulo 13, no versículo 13, diz assim: saiamos, pois. Quando nós lemos esse texto, muitas vezes, talvez você já tenha passado seus olhos nesse texto, talvez você não tenha percebido o que ele estava a dizer, mas eu quero de alguma maneira tentar aqui, de maneira muito simples, mostrar para você o que isso significa. Hebreus capítulo 13, versículo 13. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Primeira coisa, saiamos, pois, a ele. Saímos em encontro dele. Saímos, enquanto saímos, estamos indo em encontro dele. Porque ele voltará. Amém? Ele voltará. Ele virá. E o texto está nos dizer: saiamos, pois, a ele fora do arraial. O arraial representa a comunidade que eu faço parte, a congregação que eu faço parte, o templo da qual eu cultuo o Senhor. O arraial representa exatamente isso. O arraial representa aquele povo que se assentou durante a peregrinação em muitos momentos e estenderam as suas tendas. O que Moisés estava a dizer é: vamos sair desse ambiente que representa a nossa comunidade de fé, que representa a nossa unidade como igreja, e vamos para fora agora, anunciar, carregando, levando o vitupério de Cristo. De maneira muito simples, o culto vai acabar daqui a pouco. E quando tu entrares no teu carro, o inimigo vai tentar trazer confusão lá com a sua esposa e com os teus filhos dentro do carro. E você deve lembrar: eu estou carregando uma mensagem de boas novas. Talvez você vai entrar no teu carro quando acabar a reunião, e você vai sair pelo trânsito, e alguém vai lhe dar uma fechada. Ou você vai ficar irritado, bravo com alguma coisa, alguém vai tocar ali a buzina. E você deve lembrar: eu preciso carregar aquilo que Cristo fez por mim. A palavra levando aqui, a palavra grega levando é enegiko. Enegiko significa suportar, aguentar o rigor de algo, aguentar pacientemente a conduta de alguém. Levando é suportar, aguentar o rigor de algo. Rigor do quê? Daquilo que nos foi proposto. Suportar o quê? A conduta de alguém. Porque eu estou cheio de algo que é poderoso. A palavra, quando fala vitupério, no grego, oneidismos, significa como Cristo sofreu pela causa de Deus e dos seus inimigos. O que a palavra está a nos dizer é: saiamos dessa reunião carregando a mensagem da cruz, portadores da Páscoa de Cristo, que é redenção, salvação e libertação. Sair fora do arraial e carregar uma mensagem que será um testemunho do que Deus fez em mim e fez por nós. Esta é a Páscoa do Senhor, que nos libertou para uma nova vida. E 1 Coríntios capítulo 5:17, nós todos bem sabemos, amados. Lançai fora, 5:7, ele diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Meu irmão, o Senhor está a chamar a mim e a você para um caminhar diário, revelando a Páscoa de Jesus. Amém? Eu quero concluir aqui,
Ministério de Louvor, se quiser subir, por favor. A equipe pode vir para cá, para nós avançarmos nessa parte. 2 Coríntios 5,17 diz: e se é assim, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas passaram. Será que você pode olhar para a pessoa do seu lado, para seu esposo, para a sua esposa, além dele talvez olhar para a pessoa de trás ou da frente, e profetizar e liberar isso? Você é uma nova criatura. Será que você pode ainda dizer algo mais poderoso ainda? Você é. Diga para ele, você é, olhando no olho, uma bênção. Não faça acepção de pessoas, diga para quem está atrás de você. Profetiza isso. Declare isso sobre a vida do teu irmão, da tua irmã. Dá um toquinho no ombro dele ou dela assim, falei, você é uma bênção. Você é uma bênção. Eu declaro que você é uma bênção. Sim, você é. Talvez você não esteja vivendo o melhor momento da tua vida, mas deixe dizer, aquele que foi a Páscoa, aquele que é a Páscoa, aquele que opera a Páscoa, está vivo, reina, restaura, salva, sara, liberta e nos faz ser essa bênção. Ele vive, Ele reina, querido. Ele ainda tem graça abundante para a minha vida e para a tua vida. Amado, nessa manhã, eu creio que o que o Senhor está a nos dizer, a nos comunicar, é mais ou menos assim. Voltemos os nossos olhos não somente ao que eu fiz, mas como resultado do que eu fiz por vós. Santifiquem o meu nome, glorifiquem o meu nome. Eu creio que o Senhor está a dizer para nós nessa manhã, irmãos, é que nós voltemos os nossos olhos, como diz o texto de Hebreus 12:2, o autor e consumador da nossa fé. Voltemos os nossos olhos para o Cristo, e nunca mais tiremos os nossos olhos dele, do que ele fez. E como portadores de uma nova mensagem, nós santifiquemos o nome dele no nosso proceder. Irmão, não há tempo mais para dar desculpa, querido. Não existe mais desculpa, irmão. Não interessa o problema que você está vivendo, se é enfermidade, se é problema financeiro, se você está a trabalhar muito. Não interessa se você trabalha 12 horas, 18 horas. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Ele está esperando você buscá-lo, Ele está esperando você invocá-lo, e mais do que isso, Deus está esperando que você pregue. Então, se você está 12 horas, 18 horas diante de pessoas, ali é o teu ministério. Como que eu vou pregar se eu estou 12, 18, 20 horas a trabalhar? Se eu estou dentro da boleia de um caminhão, agarrando a estrada, indo longe da minha família? Não é desculpa, meu irmão, porque uma hora você vai parar para comer, uma hora você vai parar para ir à casa de banho, uma hora você vai parar para ir tomar ali uma refeição. Pessoas estarão diante de você, e se tu não abres a tua boca para falar daquilo que tu carrega e que Deus fez por você, tu não está a carregar a Páscoa contigo. Pelo contrário, é possível que você até tenha voltado as suas costas para ela, porque isso não se tornou mais uma prioridade. Não interessa quantas horas você está a trabalhar, ou quantas horas eu estou a trabalhar. Se nós estamos a trabalhar, nós estamos no nosso campo missionário, e ali no nosso campo missionário nós devemos pregar, porque ali no nosso campo missionário estão os perdidos,
estão os feridos, estão os marcados por escravidão, por domínio demoníaco, por depressões, prisões, e nós já não estamos mais debaixo desse peso, não, queridos. Glorificar e santificar o nome do Senhor. Saiamos para fora do arraial, levando o vitupério de Cristo, suportando com zelo e com alegria a mensagem que carregamos, para que outros também possam ter a mesma paz que nós temos, a mesma esperança que possuímos, a mesma certeza que não nos será arrancada, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, porque Ele morreu, ressuscitou e nós somos dele. Eu quero que você feche os olhos nesse momento. Quero pedir a você, feche os seus olhos nesse momento. Pense um pouco no seu coração. Permita olhar para dentro de você e permita pedir ao Espírito Santo. Fale ao Espírito Santo nessa hora, querido. Não seja nessa manhã, eu te peço encarecidamente, se envolva com o que Deus está fazendo aqui. Não deixe que a sua mente seja levada, não deixe a sua mente ser levada a um orgulho, a uma soberba, a uma resistência. Permita hoje o Espírito de Deus quebrantar teu coração. Não seja um observador do que Deus talvez fará nesse lugar. Eu lhe peço, apenas se renda. Talvez nessa manhã exista gente neste lugar que precisa receber a salvação, precisa ser resgatado e salvo. Ou ainda, talvez hajam pessoas nesse lugar que precisa reconciliar-se com o Senhor, voltar para o Senhor. Já o conheceu, já experimentou da sua graça, mas se distanciou dele por alguma razão. O Senhor está a dizer para você: volte, filho, você tem um lugar nos meus braços. Ou talvez existam pessoas nesse lugar que estão a ponto de desistir e falar: Senhor, se o Senhor não fizer algo, eu vou desistir. Deixa eu lhe dizer, não desista, porque o Senhor, assim como foi com aquele povo no Egito, 400 anos de escravidão, o Senhor vai remover qualquer escravidão que haja na tua vida. O Senhor vai remover, o Senhor vai mudar qualquer circunstância, porque Ele te ama, porque Ele quer fazer com que você seja um portador das boas novas. O Senhor não desistiu de você. Não desista dEle. Ele pode te levantar nessa manhã. Feche os seus olhos por um instante. Medite sobre isso. Será que você que está nesse lugar hoje não é o dia de você entregar a tua vida para Jesus? Por que esperar? Que mal lhe fará? Se diante de tantas verdades que você acaba de ouvir, que homem algum não pode lhe convencer disso, mas você já sabe, você tem sido cercado pelo Evangelho, você já tem sido cercado por pessoas que carregam a verdade, por pessoas que já até te amam e demonstram amor por ti. Será que não seria amanhã para você simplesmente entregar sua vida a Jesus, quebrantar teu coração? Ou realmente será que não seria amanhã de voltar para Ele, ou de permitir com que Ele te sare, te restaure e te estabeleça e te firme? Ah, Espírito Santo, tua palavra diz que o Senhor nos convenceria de todo o pecado, de toda justiça, de todo juízo. As boas novas da Páscoa é ser uma nova criatura, Senhor. É experimentar paz, alegria, é experimentar as boas novas do Teu Evangelho,
Quero pedir que você fique de pé um instante, querido. Se você puder se levantar por um instante. Feche os seus olhos. Nessa manhã, feche os seus olhos. Eu quero pedir que você feche seus olhos, que eu não quero realmente que ninguém se exponha. Se for ficar a observar, olhe mesmo para cá. Mas nessa manhã eu quero fazer aqui esses 3 convites. Talvez essa seja a manhã de você entregar a tua vida a Jesus e dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Ou talvez você está aqui e quer dizer: eu quero voltar, eu quero viver as boas novas do Evangelho, eu quero viver isso que Cristo Jesus morreu por mim, eu não quero mais me distanciar, eu quero estar próximo. Ou talvez você é uma daquelas pessoas que se identificam com: talvez eu estou a ponto de desistir, eu não aguento mais a pressão, eu não aguento mais o peso, eu quero que o Senhor me levante e me fortaleça. De olhos fechados, eu quero lhe pedir isso, minha igreja do Senhor. E eu quero pedir, igreja, comece a interceder e orar pela vida desses irmãos. Talvez você que está aqui não se encaixe em nada disso. Seja agora um agente de intercessão. Interceda por esses corações. Se você está aqui nessa manhã e quer entregar a sua vida para Jesus, Ele só precisa que você dê um sinal com a sua mão. Deixe-me saber, você que está aqui. Alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus nessa manhã, render o seu coração e falar: eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero realmente reconhecer Cristo como meu Senhor e Salvador. Alguém? Você está aqui, não sou eu que tenho que lhe convencer, não é ninguém, nenhum amigo, nada que tem que lhe conhecer, é você com o Senhor. Não tenha vergonha de entregar a sua vida a Ele, não tenha receio de fazê-lo, não tenha vergonha. Talvez na sua mente fala: eu já sou de Deus, eu gosto de Deus, eu acredito em Deus. Será que é preciso mesmo fazer isso? Sim, querido. A palavra do Senhor diz que aqueles que reconhecem ao Senhor diante dos homens, o Pai que está nos céus também o reconhecerá diante de Deus. Alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? É só você levantar uma das suas mãos. Eu quero orar com você. Alguém aqui que gostaria de voltar para o Senhor? Eu quero voltar, pastor. Eu quero voltar a um lugar de comunhão com o meu Senhor. Você pode levantar uma das suas mãos, quero orar com você. Tudo isso que eu quero orar com você, não é outra coisa. Ou talvez haja aqui alguém que está a ponto de desistir porque tem estado cansado, tem sido pesado. Eu quero orar por você. Alguém aqui? Se você estiver nessa condição, levanta a sua mão. Estou cansado, eu me sinto cansado, eu estou a ponto de desistir. Eu quero orar por você. Espírito Santo, obrigado por essa manhã. Obrigado pela palavra do Senhor, pela mensagem do Senhor. A mensagem da cruz é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Pai, a minha oração nessa manhã é que o Espírito do Senhor venha operar grande e poderosa salvação em todos os níveis das nossas vidas. Venha resgatar, Senhor, nessa manhã aquele que, ó Deus, não estava a andar em comunhão com o Senhor, aquele, ó Deus, que está a andar debaixo do peso do mundo espiritual, aquele que está a andar debaixo da carga do mundo espiritual. Senhor, traz libertação nessa manhã, traz salvação nesta manhã. Oh Deus, venha resgatar os corações, Pai, nessa manhã, cujo propósito é um só. O propósito é central, é a Páscoa do Senhor. E como Páscoa do Senhor, ó Deus, a mensagem que carregamos é uma mensagem de boas novas. E como tal, Senhor, que nessa manhã o Senhor opere poderosamente em nossos corações, para, ó Deus, entendamos, para que, ó Deus, compreendamos que nós carregamos algo, e que há um mundo lá fora, Senhor,
Há pessoas que nós cruzamos todos os dias, ó Deus, e que precisam da salvação que nós encontramos, e que precisam da restauração que nós encontramos, precisam da libertação que nós acessamos. Ah, Senhor, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua graça. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela tua presença. Obrigado em nome do Senhor Jesus.